Um bom dia a todos. O meu nome é Elder, eu sou executivo de contas. Aí gostaria de, em nome aqui da Information, agradecer a disponibilidade de todos vocês aqui para essa webinar. Na verdade, esse assunto é um assunto que não é muito explorado pelas empresas, né? Que é essa importância aí do controle patrimonial. Então, nós trouxemos aqui um especialista nesse assunto, que é o Augusto Lemos. Ele vai poder apresentar para vocês aqui, nesse período aqui de 45 minutos a 1 hora, explorar bastante esse assunto. E eu abro aqui, então, a palavra para o Augusto Lemos. Augusto, é com você. Obrigado. Bom dia a todos. Tá? É um prazer estar compartilhando experiência aqui com vocês. Tá? Meu nome é Augusto Lemos. Tá? Sou administrador, contador, mestrado em Ciências Contábeis e Tributárias, né? Diretor da Lecom e parceiro da Information. Com mais de 35 anos aí de experiência em toda a área de back-office. Tá? Aprendo todo dia, toda hora. Professor universitário em várias disciplinas, tributária, custos, contabilidade em geral. Palestrante tributário, especialista também no SPED. Né? Participei por alguns anos do grupo que deu apoio à construção do SPED no país, tá? Desde 2007, 2008. Tá? Minha participação foi focada na parte dos cruzamentos, tá? Por eu ser membro do CESCOM, CRC, especialista de umas grandes empresas de software do país. Tá? Costumo aplicar muito esse pensamento, essa frase aqui: ninguém vale pelo que sabe, mas sim pelo que faz com aquilo que sabe. Por isso que eu gosto de trocar experiência e será um prazer. Bom, o que nós vamos falar? Né? Importância e controle do patrimônio ativo imobilizado, vamos falar de posições de cruzamento, legislações, impactos da reforma tributária. Vamos falar também da importância e o conceitos do CAPEX, OPEX, planejamento tributário, o que devemos fazer, dicas e sugestões e o que como fazer. Né? Bom, falando da importância aí do controle patrimonial, né? Ele não é apenas uma obrigação fiscal, ele é muito mais do que isso. Como o Helder, no início, comentou, muitas empresas, infelizmente, não conseguem tratar desse assunto como ele merece. Tá? A gente tem que ter um cuidado muito grande para não entregar o banco de sangue para o vampiro, no caso aí o vampiro sendo o governo fazendo os cruzamentos. Né? Então, a importância do controle patrimonial, ele traz vários benefícios. Ele ajuda na melhoria das tomadas de decisões na empresa, né? Gestão de compras, né? Também maior controle, eficiência e transparência, ou seja, tratar de compliance. Né? A gente sabe que o ativo imobilizado, né? O ativo fixo, né? São os bens da empresa. Né? Então, e tem que ter a legislação bem complexa nessa área. Né? Então, tem que ter o controle interno, e esses controles eles têm que obedecer sempre à legislação. Mas nem sempre a gente verifica isso por falta de uma ERP bem implantada, para fins de controle. Né? A gente sabe que tem que ter normas, enfim, a gente vai falar bem disso aí. Atender a regulamentações contábeis e fiscais, né? Oportunidade de um planejamento tributário. Dentro do controle patrimonial existe
uma gama muito grande de planejamento tributário, a gente vai falar mais para frente, informações para renovação de seguro, né? Isso tudo tratando, a gente sabe que o ERP é fundamental, é crucial ter ele implantado para ter esses benefícios, né? Para controle de manutenção dos bens, né? Entre outros, né? Tem vários benefícios, né? E ele existe as suas regulamentações, né? São alguns CPCs que abrange a parte do ativo imobilizado, né? Esses quatro aí, mas o principal, CPC, é o CPC 27, que estabelece todo o tratamento contábil, né? Do ativo imobilizado. Define como ativar, o que ativar, custo, qual é a depreciação com base na legislação, baixa, normas, procedimentos, né? Além de uma implantação do ERP para atender essas exigências, né, e essa gestão, né, é importante ter normas e procedimentos para alinhar com o que o governo pretende, né? O governo, através do SPED, né, eu fiz parte lá da criação e apoio aos cruzamentos, que hoje são mais de 10 mil cruzamentos, né? Eu costumo dizer que SPED não é sistema público de escrituração digital, e sim um sistema público de espionagem digital. E é o que o fisco faz, né? Tudo guardado lá, eles têm ataque na mão. Bom, ainda falando da nossa realidade, né, no país, né, são mais de 250 obrigações acessórias, a cada hora, 2,4 novas legislações no país, né, mais de 100 tipos de documentos fiscais, mais de 100 tipos de tributos, 3 níveis de governo, né, municipal, estadual e federal, né, e a carga tributária do jeito que nós sabemos que é. E também a nossa famosa reforma tributária. Só a Lei Complementar 214 de 2025 são 544 artigos, mais a Lei 227 de 2026, que é a criação do Comitê Gestor do IBS, tem mais de 180 artigos, né? Então, é duro conviver com isso, né? E o controle patrimonial tem uma abrangência muito grande em todas essas legislações. Enfim, falando da complexidade, né, o IBPT, né, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, junto com o Impostômetro, eles fizeram uma pesquisa recente, né, e o resultado dessa pesquisa não me surpreendeu, mas talvez surpreenda muitos de vocês, que apontou que 95% das empresas recolhem impostos indevidos e a grande maioria impostos pagos a maior. Para mim não é novidade, porque eu vejo isso todo dia, toda hora, mas é devido a essas complexidades tributárias, né, de agora mais ainda, com a reforma, né, é um número bastante preocupante. 95% das empresas recolhendo impostos devidos, né, e a gente sabe que hoje já, essas décadas, os ERPs, é onde tudo acontece, é lá que é parametrizado, configurado todos os parâmetros contábeis e fiscais, e a cada 1 hora, 2,4 nova legislação, é quase que impossível as empresas acompanharem essa mudança. Então, para mim, não é surpresa, é preocupante. Se hoje 95% das empresas recolhem impostos indevidos, imagine agora conviver com a reforma tributária, CBS, IBS, IES, né, que vai por mais alguns anos conviver com tudo que nós temos agora, mas gradativamente
entrando esse tributo, embora o CBS já entre a partir daqui a 6 meses, né, o CBS. Com a reforma tributária, certamente as empresas terão que investir muito na parte sistêmicas, né, melhorias, para consultoria, planejamento. E aqui, só abrindo um parênteses, eu digo o seguinte: 100% das empresas precisam e precisarão revitalizar os seus ERPs para cumprir com a reforma tributária. 100%. E uma dica seguinte: as empresas de software, né, a Senior, Mega e as demais empresas, os sistemas já estão prontos. Mas por que 100% das empresas precisam tratar? Porque os parâmetros e configurações, quem mexe é a empresa, logicamente usando a nossa estrutura de consultoria, a nossa estrutura dos analistas, quando precisa, mas tem que ser mexido. Por quê? A reforma tributária muda completamente a parte de gestão financeira, principalmente quando se fala de o split payment, enfim. Então, tem que criar novas contas no plano de conta, parametrizar regras contábeis, fiscais, e é um alerta que eu dou, né? A gente tem atendido muitos clientes aí, que a gente tem levantado quais são os impactos da reforma dentro da empresa, e isso é importantíssimo que seja feito. Bom, o cronograma de implantação da reforma, né, passando rapidinho, né, aqui nós estamos em 2026, é obrigatório o teste, mas a partir de 2027 tem a extinção do PIS e COFINS, que entra a CBS, né, já a partir de 1 de 2027. Tá? Então, tem o 2027 a extinção do PIS e COFINS, entra para valer aí o CBS, também o início do imposto seletivo, que é o famoso imposto do pecado, né, onde ele é seletivo, porque trata lá de bebidas, armas, etc. Também o IPI reduzido a 0, e o crédito do IBS e CBS será integral. Isso eu vou falar um pouquinho mais também, que afeta a parte do controle patrimonial. E depois ele entra gradativamente nos demais anos, né? Em 2029 entra 10% do IBS e fica 90% do ICMS e ISS, e assim sucessivamente até 2033 entrar em vigor, onde será extinto o ICMS e ISS, e vai prevalecer o IBS e o CBS, que é a partir de 2033. Bom, por que eu falei tudo isso e dei uns toques aí em relação à reforma tributária? Né? Aí já entramos na parte do controle patrimonial. Então, o SIAP, essa é uma grande alteração que afeta positivamente o caixa da empresa, né? Com a reforma, né, o SIAP, né, o controle do ICMS sobre ativo permanente, começa a ser desativado a partir de 2029. Ativos comprados até 2028 continuam sendo tratados com crédito ICMS. A partir de 2029, não entrarão mais no bloco G, ou seja, não será mais tratado o livro SIAP. E a partir de 2033, como falamos anteriormente, né, não terá mais o ICMS e ISS. A grande vantagem que eu vejo aí do SIAP é que, a partir de 2027, né, o crédito passa a ser integral, né, e não mais
aquele 1,48 avos mensalmente. Né? Então, isso é um efeito positivo no caixa, tá? Porque o ICMS, né, ele vai passar a ser considerado integral. Não só o ICMS, né? O PIS e COFINS da mesma forma. Porque em alguns casos, o PIS e COFINS também é tratado em 48 avos, quando se fala de ativo, veículos, tal, mas agora vai ser integral. Outra mudança, né, a venda de ativo adquirido após a partir da entrada do IBS será tributado CBS e IBS, a partir da 2027. Empresa do Simples Nacional, acredito que seja aqui o nosso foco, né? Possivelmente terá incidência de ganho de capital quando for venda de ativos. Setor agrícola, por exemplo, vai ter a alíquota reduzida em 60%, né, para aquisição de máquinas agrícolas e veículos de carne. A mudança exige uma atenção muito grande no controle de aquisição dos bens, né, para ver as datas, né, porque está em momento de transição, né, não vai ter mais o SIAP, né, então tem que verificar muito bem, e até pensando em planejamento tributário. Se eu vou comprar um bem em dezembro, por que eu não deixo ele para comprar em janeiro e eu me creditar integralmente do PIS e COFINS, por exemplo, CMS, enfim. Falando de CAPEX, né, CAPEX, traduzindo, seria tudo que eu trato como ativo imobilizado, esse investimento de capital, de bens tangíveis, né, ou intangíveis, como máquinas, equipamentos, tudo que a gente considera como ativo, mobilizado. E OPEX, ou OPEX, são os custos referentes às manutenções do ativo, os gastos que nós temos em relação aos bens do ativo. Tá? Mas, muito cuidado, porque o fisco ele faz um cruzamento muito grande nessa área. Né? E, como eu falei, o SPED ele tem mais de 10 mil cruzamentos, eles cruzam até a história contábil, tá? E o fisco ele enxerga tudo, porque tudo é armazenado lá dentro. Né? E quando nós, de uma empresa, né, para fins de, eu vou fazer um planejamento tributário, mas praticando uma evasão fiscal. O fisco não vê, isso é um ativo, mas eu vou considerar isso aqui como despesa para ser dedutível lá de 34% de imposto de renda e contribuição social de uma empresa de lucro real. Mas o fisco ele enxerga, tá? Ele está vendo. Então tem que ter muito cuidado. E também algumas tratativas. Eu vou até colocar para vocês aqui, se vocês quiserem até colocar lá no chat, né, a seguinte pergunta, e vocês, se puderem participar lá, só responder sim ou não. Por exemplo, se eu comprar uma cadeira de R$ 1.000, eu ativo ela ou não? Né? Quando é não, eu coloco isso como uma despesa, né? Uma cadeira de R$ 1.000. Aí, podem ficar à vontade de colocar no chat, e mais para frente eu vou pegar essas pesquisas aí e fazer um comentário. Então, muito cuidado. Né? Então, existe aquela coisa híbrida. Né? Se eu troquei o motor de um caminhão, por exemplo, aumentei a vida útil, eu devo ativar CAPEX ou OPEX?
Lógico, cada caso é um caso, e tem que se analisar, tem que ver qual é a atividade da empresa, enfim. Mas muito cuidado em definir muito bem o que é um ativo e o que é uma despesa, porque, principalmente quando é uma contabilizado como despesa, o fisco ele liga os holofotes dele lá para questionar. Os cruzamentos das informações realizados pelo fisco envolvem mobilidade são bastante rigorosos, por conta aí de várias questões, né? Aqui, até para ajudar, colocando aqui alguns cruzamentos que são feitos, né? Não esquecendo que, devido a esses cruzamentos e devido às complexidades, a importância do ERP é fundamental, né? A implantação do ERP. Então, um dos cruzamentos ele verifica, ele cruza se a nota fiscal de compra do bem com a escrituração do bloco G, do SIAP e o bloco registro do item dos bens. Tá? Então, o fisco ele enxerga todo o documento fiscal, né? E agora ele vai enxergar não só o documento fiscal, não só agora, ele já enxerga também todo o PIX que a gente faz, tudo que a gente paga, cartões, enfim, a gente está na mão dele. Né? Quando eu digo a gente, nós, pessoa física e pessoa jurídica. Né? Então, o cruzamento que ele faz em relação a essa parte. Ele também olha o destino da compra, se a compra é de alto valor, classificado como despesa, ou imobilizado, aquele exemplo lá do CAPEX, né? E o OPEX. Ele também faz cruzamento de conciliações, do ativo imobilizado, né? O controle do ICMS, como ele vai passar a controlar o IBS, né? Que está sendo tratado, né? Porque o fisco ele vive de receita de recolhimento, né? De tributo. Então, o outro cruzamento, se o saldo de máquinas, equipamento, móveis, utensílio, ou seja, tudo que está contabilizado como ativo imobilizado, como parte, capa, que bate com os bens físicos que são informados nas notas fiscais, nas informações de ECB, ECF, né? O spread contábil, a escrituração contábil fiscal, que é o imposto de renda da empresa. O outro cruzamento são as depreciações. Existem legislações específicas que definem quais são as depreciações, né? As taxas de depreciação de tempo que as empresas devem praticar. Muitas empresas praticam indevidamente e muitas vezes esse indevido contribui para aqueles 95% lá de imposto pago a maior. Por exemplo, se eu tenho um bem de passeio da empresa, quando eu digo de passeio, não voltado para o negócio, ele é depreciado em 5 anos. Se eu tenho, por exemplo, uma Fiorino, muitas empresas têm classificado como um veículo leve e depreciando em 5 anos. Mas a legislação diz que esse bem, por ser para atendimento ao negócio da empresa, ele é depreciado em 4 anos. Eu estou perdendo um ano, eu estou antecipando aí um ano de imposto em cima de depreciação, né? Em vez de eu estar depreciando. E a depreciação é uma despesa dedutível, né? E base dedutível de imposto de renda e contribuição social. Então, e muitas empresas também acabam fazendo o inverso, né? E aí se expondo, né? Depreciando isso em menos tempo do que a legislação prevê. Então, muito cuidado com essas taxas de depreciações que são tratadas no ERP ou no contábil, né? Porque muitas empresas, como não têm implantado o ERP, acabam não cumprindo com algumas obrigatoriedades exigidas pelo FIC, que é a informação para fins de ECB e STF dos bens. Por exemplo, é muito comum a gente ver
empresas. Lá na Suécia, o pessoal vende o veículo e não baixa do ativo. E às vezes a contabilidade nem sabe disso. Mas isso é lá na Suécia, não é aqui no Brasil. Brincadeiras à parte, mas a gente sabe que é muito comum a gente encontrar, né? Eu tenho um bem sendo depreciado, com uma depreciação dedutível do imposto de renda, e esse bem não me pertence, porque eu vendi e não informei para a contabilidade, para baixar, não emiti nota, não fiz a documentação. E eu fiz periódico a isso, porque aquele bem passou a ser de uma outra empresa, de uma outra pessoa física, e nos cruzamentos ele pega, né, essa parte indevida. Né? Então, isso tudo tem que ser tratado numa implantação, né, como criando normas de procedimento, documentação. Né? A gente vê que muitas empresas transferem bem do ativo sem emissão de nota fiscal e por aí vai. Na venda do ativo imobilizado, ele cruza, verifica se houve ganho de capital ou não para fins de tributação, né? Ver se a tributação está sendo recolhida corretamente. Outro cruzamento, né, ele verifica se os imóveis adquiridos ou os vendidos pela empresa, né, com escritura, né, como é que ele está sendo declarado e baixado, né? E através da Bimóvel também, cruzamento da receita de aluguel ou venda de imóveis que compõem o ativo imobilizado, né? Porque com a reforma tributária, tudo vai ter que ter nota fiscal, até de aluguel. Enfim, até para se comprovar o tributo que vai ser recolhido, né? E para ter lá a aplicação do IBS e CBL, né? Através de nota fiscal, até para geração de crédito. Está lá dentro daquelas 544 artigos do sistema. Falando ainda de preocupação, risco, né? O ativo imobilizado com valor irrisório, né? Também o risco verifica, mas tem que ser cumprido com a CPC 27, que determina o que deve ser ativado e como ativar. Baixa de bem, né, do ativo, né? Qual o valor que está sendo baixado, né? Se eu deixo de baixar um bem do ativo que eu vendi, eu estou deixando de jogar custo. Então, porque eu tenho que baixar pelo valor que está lá. Se estiver totalmente depreciado, é zero. Mas aquele bem tem que sair da minha relação de bens pertencente à empresa. Né? Por exemplo, aí de venda de um veículo. Existe aí não na legislação, mas uma definição, né, que lançar bens no ativo pequeno valor, até 1.200, não é um ativo. Mas o que define se o bem é ativado ou não é o valor, né? E sim vida útil, né? Conjunto e tal. Aí aqui eu vou pegar aquela pergunta que eu fiz lá, né? Se eu comprei uma cadeira de R$ 1.000, eu ativo ou não ativo, né? Alguém contribuiu aí com alguma informação se ativo ou não? Não, né? Não, se tivesse eu não ia citar nomes. Mas, enfim, boa parte normalmente diz que não ativa, porque existe aí essa figura do 1.200, né? E outra parte diz que ativa. Ele tem que ser ativado. Por quê? Se eu comprei 100 cadeiras de R$ 1.000 cada uma, eu comprei R$ 100.000 de cadeira. Aí eu vou lá, coloco a plaquinha, né, cada cadeira e ativo ela. Faltou uma cadeira.
Eu vou lá e compro uma cadeira R$ 1.000. Ah, essa, por ser menos de 1.200, eu não ativo. As 100 que eu comprei, o valor unitário dela também era R$ 1.000. Né? Então, essa que eu não ativo, eu não vou botar a plaquinha, não é um bem. Aí vocês vão nos contratar. ah, eu preciso fazer um inventário aqui. Eu vou lá, vou inventariar, contei 101 cadeiras. Aí, no contábil, só tem 100 cadeiras, aí deu uma sobra contábil. Aí vamos ativar ela via inventário. Quer dizer, para se definir um ativo, se o conjunto é ativado, né, independente do valor, eu tenho que ativar essa cadeira para fins de controle, para fins de evitar questionamento de CAPEX e OPEX, enfim. Então, muito cuidado nesse sentido. Agora, tem valor, tem coisas que valem mais e também não deve ser ativado. Né? Eu estava num cliente um dia desse, eu comprei 3 cafeteiras e era cafeteira sofisticada. Eu devo ativar ou não? Qual é a vida útil dela? Né? Cafeteira normalmente se usa um ano, já tem que jogar fora. Né? Então, não ativa, né? E por aí vai. E muitas coisas, às vezes, é critério de definição interna. Vídeo, celular, ativo, não ativo, né? Enfim, aí vai depender de cada empresa, aí, a sua definição. E um alerta que milhares de pessoas já foram pegas, estão sendo pegas por conta de cruzamento por ostentação em redes sociais, jogos pela internet, inclusive casos de não pagamento de pensão. A gente tem visto muitas pessoas famosas, né, que não paga pensão, mas faz ostentação em rede social, né? E todo esse pessoal está sendo pego pelo cruzamento do nosso espectro, sem exceção. E são milhares de pessoas. Então, o FIP ele cruza isso. Então, até a gente vê que o pai não paga pensão, mas está fazendo ostentação que tem tanta coisa, né? E isso serve de prova, né? Redes sociais até para comprovar de que ele precisa cumprir com a sua responsabilidade. Então, isso aí está acontecendo todo dia e toda hora. Aqui, falando do nosso famoso ERP, tá? Toda empresa, eu diria que tem que ter muito bem implementado, né, o seu sistema ERP, para mitigar riscos, para garantir a conformidade fiscal e gestão, os controles internos, cumprir com a legislação, inclusive a reforma tributária, controlar os bens pertencentes à empresa, ciclo de inventário, né? Ter normas e procedimentos para poder ter um bom controle patrimonial, integrar o módulo do patrimônio com todos os demais módulos, compras, contábil, fiscal, financeiro, manutenção, enfim, tudo que for importante. Muitas empresas têm um módulo, paga pelo módulo, assim, porque já faz parte do pacote, e não utiliza. E não utilizando, está expondo, está perdendo imposto, enfim, está deixando de cumprir aí com algumas determinações fiscais e também fazendo parte desses 95% que paga porta-mãe. Os benefícios, né, tendo a ERP implantado ou revitalizado, muitas precisam revitalizar, também facilita a tomada de decisões baseadas em dados confiáveis. Eu sei que aqueles bens estão aqui, me pertencem, estão inventariados, são meus, né, são bem controlados. Né?
Onde não tem controle, o risco é grande, em todos os sentidos. Centralização de informações dentro do ERP, otimização de custos, né? Eliminando planilhas, né? Muitas empresas, às vezes, têm a contabilidade terceirizada, mas não informam para a contabilidade as movimentações do ativo, enfim, e fica tudo desatualizado, né? Então, e muitas vezes tem o nosso Excel da vida, que é muito bom, mas tendo um ERP, talvez precise ter planilhas, né? Tendo retrabalho é custo, né? Com ERP tem segurança, tem a rastreabilidade, tem a padronização, né, dos dados, controle e automações da depreciação, né? Eu posso ter minha depreciação fiscal e a minha depreciação gerencial, que é muito comum, né? Até para fins de olhar rentabilidade, olhar uma série de benefícios tendo um controle, né? Então, segurança e acessibilidade, né? Tem a informação na nuvem, né? Não precisa ter um servidor, né? Tendo um RP, você tem tudo na nuvem. O ERP ele deixa de ser o ativo, né? Deixa de ser uma tarefa burocrática, né? Tendo o ERP, ele passa a ser uma ferramenta estratégica de sustentabilidade da empresa, né? É importante. O que fazer? Tá? Falou tudo isso, tá? O que fazer? Tá? Então, vai aqui algumas dicas e sugestões. Tá? Implantar e revitalizar o módulo de patrimônio, e aquelas empresas que não têm implantado, implantar aquelas que têm a revitalizar, adequando, fazendo aderência às legislações, com as práticas agora, com a reforma tributária, olhando os cadastros base do RP. Qualquer RP, o coração de qualquer RP são os cadastros base. Né? Cadastro de itens, quando a gente fala de produtos, cadastro dos bens, né? Plano de contas, precisam ser revitalizados para atender a reforma e não se expor, risco, né? Cadastro cliente, fornecedores, enfim, a coração do ERP é o cadastro para que funcione bem. Manter os bens inventariados, conciliados, físicos e contábeis, é fundamental. Tá? Isso, para se ter um bom controle, né, precisa ter os bens inventariados, né, e isso é importantíssimo. Identificar o risco, exposições, oportunidades existentes na empresa, olhando os processos de procedimento, ou seja, fazer um diagnóstico, tá, da situação do meu controle patrimonial. Tudo isso que eu estou falando aqui pode ajudar vocês, não só na parte sistêmica, como também na parte de consultoria. Né? Então, mais para frente eu vou falar mais um pouquinho disso. Tá? Realizar um planejamento tributário, visando a economia tributária, às vezes com um laudo, né, eu consigo acelerar a minha depreciação e pagar menos imposto, menos 34% de imposto de renda e contribuição social. Que a reforma tributária mexeu com os impostos PIS/COFINS, CMS, PI, né, e ISS. Mas o imposto de renda e contribuição social não está sendo abrangido na reforma tributária. Então, continua da mesma forma. Então, planejamento tributário na parte do ativo é muito grande, dá muitas economias. A depreciação é uma despesa boa que não tem desembolso. O desembolso está na aquisição. Então, se eu acelero uma depreciação, eu não estou dizendo aqui para todos partirem para isso. Cada caso é um caso. Né? Mas existe uma gama muito grande de economias tributárias fazendo um planejamento. Revisar as parametrizações do sistema, né?
regras contábeis, fiscais, né? Então, isso tem que ser visto para poder implantar o módulo do patrimônio, tem que dar essa tratativa. Classificar os bens por cento de custo, isso ajuda na gestão do resultado. Né? Quando a gente fala de centro de custo, tudo que for despesa, tudo que for de resultado, a recomendação é que tenha centro de custo e também os ativos imobilizados da empresa serem classificados por centro de custo. Por quê? Para quando eu depreciar, ele passa a ser uma despesa, ele vai acompanhar o centro de custo que está sendo utilizado, se é uma indústria, qual o setor que é. Né? Então, ele ajuda muito nessa parte. Então, criem, né, as empresas que não trabalham com centro de custo, é importante implementar. Né? Como eu falei, a gente ajuda vocês em tudo isso aqui na nossa parte de consultoria e também na nossa parte de sistema, através da Informética. Bom, revisão das taxas de depreciações praticadas, criação de política, normas, procedimentos. Então, passem a fazer isso, determinando qual será o serviço que deve ser utilizado, as movimentações do meu ativo, como deve proceder, aprovação de compra, limite de alçada, como comprar, quem aprova, limite de valores, política de compras. Né? Isso é importante também para ter um bom controle patrimonial. Difundir e aplicar o conceito de CAPEX, OPEX, através de normas e procedimentos, isso fica bem definido. Guarda de documentos é importante, porque existe aquela cultura de documentos com mais 5, 6 anos eu jogo fora. Mas o que eu recomendo sempre é as notas fiscais, né, dos bens do ativo devem ser guardadas à parte, controladas à parte, porque se meu bem eu deprecio ele em 10 anos, eu preciso ter aquele documento guardado para qualquer comprovação necessária. Né? Então, tem que estar guardado à parte, até para fim de inventário, mostrar que o bem é meu, enfim. Então, a guarda de todos os bens do ativo deve ser guardado à parte. A empresa que tem um setor de patrimônio passa a ter esse controle, colocando qual é a fraqueza dele, enfim. Isso tudo, quando a gente faz inventário, a gente acaba tratando. Atualizar o ERP sempre de acordo com a última versão. Né? Se eu tenho ERP implantado, eu tenho que manter a versão atualizada. Né? Então, isso é importantíssimo para cumprimento das obrigatoriedades, atendimento das obrigatoriedades, como também a gestão interna, né? Está utilizando dessa forma. Revisar o plano de contas para atender essas legislações, né? Revisar os cadastros básicos do ERP, como falamos, eliminar planilhas Excel, implantando módulo patrimonial, módulo de patrimônio, manter a gestão e controle de todas as movimentações dos bens, manter-se atualizado com a mudança das legislações, que são muitas, contratar empresa especializada para mapear os processos contábeis, fiscais, operacionais e sistêmicos, né? Para cuidar de tudo isso aí para vocês. Tá? Então, isso a gente consegue ajudar vocês. Né? Por mais que a empresa tenha uma contabilidade interna ou externa, mas a interna tem que fazer o dia a dia operacional. Né? Então, não dá para ficar acompanhando a legislação que muda duas novas legislações a cada hora. E a externa, da mesma forma, né? Eles acabam atendendo, mas às vezes não tem um módulo implantado do patrimônio. Enfim. Então, a gente ajuda vocês nesse sentido. É dinheiro. Né? Como fazer? Né?
Eu tenho todos esses riscos, eu tenho essas dicas aqui do que eu devo fazer, né? Eu tenho um módulo, mas como fazer? Tá? Nós podemos ajudá-lo, né? Fazendo todo o levantamento atual e implementação das melhorias. Não só na parte do ativo, né? Como voltado para a reforma tributária. Né? Quando eu digo nós podemos ajudá-los, eu estou falando aqui em nome da minha empresa, a Lecom, e também em nome da parte sistêmica, que é a Informec, na qual eu sou parceiro dele, a minha ajuda. Como é que é feito esse trabalho? Um mapeamento da situação atual, olhando todos os processos e procedimentos, 100%. Apontaremos todas as não conformidades, né, todas as recomendações, bem como ajudá-los na implementação. Né? Não vamos dar só a receita. Eu diria que esse trabalho é uma ressonância magnética das operações, tanto do ativo imobilizado como outras demais que a empresa tem interesse. Tá? É uma ressonância magnética. A gente não vai dar só o remédio, a gente vai operar também, fazendo essa analogia. Né? E também podemos ajudá-los na implantação e revitalização do ERP, tanto da parte de consultoria, como através da Informec, da parte sistêmica. Né? E também com o inventário do ativo. Né? Nós temos parceiro, né, que fazemos juntos toda essa parte dos inventários. Tranquilo. Qual o resultado desse trabalho? Economias tributárias, economias financeiras, mitigação do risco, processos e procedimentos alinhados, otimização do ERP, redução de custos, melhorias nos controles internos, né, compliance, melhor planejamento estratégico, eliminação de retrabalho, ganho de eficiência, realidade patrimonial, quais são os meus bens, etc., etc. E aí, vamos implantar ou revitalizar nosso módulo de patrimônio? Né? Enfim, eu estou caminhando aqui para o final. Né? As questões vocês já devem ter colocado lá no chat. Como o Helder falou, a gente procura responder todas, se não nesse momento, porque o nosso tempo já está acabando, mas se não der tempo agora, a gente responde através de contatos. Tá? Aqui tem meu contato. Né? Eu agradeço a todos pela participação, me coloco à disposição, não deixarei ninguém sem resposta. Aqui tem o meu celular, mas, por favor, se alguém precisar, use e abuse, mas se precisar, mande através de mensagem, porque hoje em dia, ligação que a gente não tem no contato, cada 100, 99 jogadas fora. Né? Então, a gente até evita. Mas mandando uma mensagem, isso ajuda bastante. Então, fique à vontade aí, estou à disposição. Eu passo a bola para o Helder e agradeço a todos. Um abraço. Estamos juntos. Muito obrigado. Obrigado, Augusto. Parabéns aí pela apresentação, viu? Muito bacana, bem explicativa. Tenho assim, certeza que vai despertar muito interesse aí. E que esse interesse seja para tirar dúvida, que seja para uma nova reunião individualizada, né? Cada empresa tem suas particularidades. Então, eu também me coloco à disposição. Eu vou deixar aqui meus contatos também aqui no chat. A grande maioria é do nosso relacionamento, né, do dia a dia. Então, se alguém tiver interesse em aprofundar um pouco mais, trazer uma reunião com o próprio Augusto, tá? Para a gente falar um pouquinho aí mais
no detalhe, né, para esse diagnóstico, como o Augusto comentou, por favor, entre em contato comigo ou com o gerente de contas de vocês e nós vamos estar aqui à disposição para atendê-los. Tá? Então, o Augusto é um parceiro já de longa data. O assunto, né, nós fizemos aqui quase 1 hora de conteúdo, então tem muita coisa. É um assunto importante, né, um ponto de atenção para as empresas. Então, nós fizemos questão de trazer esse tema aqui com um especialista. Como eu falei no início, né, às vezes é um assunto que ele não é muito tratado pelas empresas, e ali nós estamos falando de resultados, né? Estamos falando de recuperação, ou também, inclusive, mitigar riscos de multas, etc. Então, a ideia aqui é trazer para vocês aqui uma consultoria, né, um conhecimento, e claro, a parte técnica ali de ajuste de sistema, vocês vão poder contar com a equipe de implantação da Informética. Então, eu agradeço a todos. Essa webinar vai estar disponível no nosso site e fico ali à disposição aí para novos contatos. Muito obrigado e uma boa semana a todos.